Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tel Aviv, e hoje a gente tem uma entrevista especial, uma entrevista que a gente vai fazer com o Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura. O Márcio está, juntamente com a ministra Margarete Menezes, no processo de reconstrução do Ministério da Cultura, definindo algumas questões super relevantes agora para o mercado audiovisual, para o ambiente cultural como um todo, e topou conversar conosco sobre algumas questões urgentes, então trazendo ele já aqui para a nossa mesa. Márcio, obrigado pela participação, por estar aqui conosco, dispondo aí de um tempo nesse momento que eu sei que vocês estão super atarefados com uma série de questões, para trazer algumas discussões relevantes aqui para o mercado. Obrigado pela tua participação aqui na Tel Aviv. É um prazer estar aqui, Samuel. Agradeço o convite e acho que a Tel Aviv é um instrumento super importante para a gente falar sobre o audiovisual, que tem inúmeros desafios e que tem sido uma das prioridades. Legal, Márcio. A gente está com... O teu áudio falhou um pouquinho. Vamos ver se durante essa entrevista ele estabiliza. Senão, a gente toma algumas providências aqui. Mas vamos lá. Queria começar contigo falando sobre esse balanço, né, desses primeiros 6, 7 meses aí de recriação do Ministério da Cultura. Eu sei que era um cenário completamente desestruturado que vocês pegaram. Vocês tiveram que praticamente partir do zero, né? Comenta para nós como é que vocês estão do ponto de vista de estruturação nesse momento, como é que estão os processos operacionais já dentro do Ministério e quais são as expectativas aí, principalmente na agenda mais imediata que vocês tinham logo no começo do trabalho do Ministério, de liberação de recursos da Lei Paulo Gustavo, né? Enfim, a Aldir Blanc, que também eram questões que estavam travadas. Como é que tem sido esse trabalho nesse momento? Então, Samuel, eu acho que a gente tinha um trabalho desafiador na reconstrução do Ministério nos últimos anos, né? Além da extinção do Ministério da Cultura, houve a descontinuidade das políticas e um desmonte institucional. Então, a gente assumiu o Ministério com não só os servidores bastante desmotivados por tudo que passaram, mas com um número de servidores bastante menor do que em 2016, que foi o último momento aí em que as políticas culturais estiveram funcionando a pleno no Brasil. Depois a gente entra, acho que numa sequência de declínio aí do investimento em cultura, do investimento em políticas que se agudizaram nesses últimos 4 anos. Então, foi um trabalho de, em primeiro lugar, recuperação desse lugar, né, do Ministério, desse lugar de ter uma unidade gestora e formuladora das políticas culturais. Então, rapidamente, a gente trabalhou para tirar de cena um conjunto, né, normativo bastante nocivo para a cultura, que tinha sido implementado no governo anterior, uma visão até criminalizadora do setor, né? Reconstituímos o decreto do fomento, fizemos a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, passamos a trabalhar junto com o Congresso na agenda, né, parlamentar que envolve o marco do fomento e tentando garantir uma estrutura para o desenvolvimento das políticas culturais e da ação cultural nos próximos anos. Acho que a gente está sendo bem sucedido nesse começo de gestão nesse sentido. Recuperamos as instituições, né, o IFAM, o IBRAM, a Funarte, a Casa de Rui Barbosa, a Fundação Biblioteca Nacional, que são instituições vinculadas ao Ministério, que sofreram muito, né? Fundação Palmares, que sofreram muito nos últimos 4 anos, né? Recuperamos orçamentariamente, o Ministério volta, né, com uma recuperação orçamentária bastante significativa, né? Isso a gente também fez repercutir nas nossas vinculadas. Então, a gente tem, nesse momento, depois de 6 meses, um resultado importante do ponto de vista normativo. A gente, né, já apresentou uma nova instrução normativa para a Lei Rouanet, um novo decreto do fomento, a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, mas também um resultado de políticas, né? A Lei Paulo Gustavo está em execução, era para ter sido executada pelo governo anterior, fez todas as manobras para não executar,
nós colocamos para executar, ela se transformou num dos casos de maior sucesso em programas de transferência voluntária da União, mostrando também um comprometimento de gestão, de mobilização, articulação federativa do Ministério, 100% dos estados, 98,5% dos 5.550 municípios brasileiros aderiram à lei, vão implementar a lei. Esse é um resultado histórico para a cultura brasileira que a gente está comemorando. E nesse mês a gente ainda está colocando na rua um conjunto de editais, voltando à Política Nacional de Cultura Viva, com os pontos de cultura que tinham sido paralisadas, voltando agora a atuar com muita força na área da formação artística e cultural. Lançamos ontem, lá em São Paulo, a ministra Margarete, um edital chamado Olhos d'Água, que tem o objetivo de trabalhar com a formação de escolas livres de cultura, nessa atuação do desenvolvimento criativo, da formação cultural. Vamos realizar a conferência, mudamos, a previsão era fazer uma conferência rebaixada no ano passado, online. Vamos fazer uma grande conferência presencial, conseguimos resolver nesse primeiro semestre a forma de realização, publicamos a portaria. E no audiovisual a mesma coisa, acho que a gente sentou o terreno para a recuperação das políticas. Isso começou já na transição, quando a gente garantiu que a Condecine não seria extinta. É preciso lembrar que o governo anterior gostaria de, a partir desse ano, extinguir a obrigatoriedade de coleta da Condecine, o que na prática significaria extinguir a Condecine. Nós trouxemos a Condecine de volta para o orçamento na transição, garantimos um teto de 1,1 bilhão para a Condecine desse ano, e a partir do começo do ano, em gestão, fazendo um trabalho de diálogo com a Ancine, colocamos à disposição do setor os recursos dos editais de 21 e 22, que estavam represados e que foram lançados, implementados pela ministra Margarete, e vamos fazer um ciclo também já das políticas de 23. A SAV tem retomado as suas atividades com bastante força. Então, eu acho que o balanço temos um cenário muito desafiador institucionalmente, mas a gente apresenta muito bons resultados, eu acho, nesses 6 meses, e que dão condições para a gente recolocar as políticas culturais no nível que o Brasil precisa. Do ponto de vista orçamentário, me relembra o quanto que vocês conseguiram colocar no orçamento para esse ano, mas o que vocês já estão planejando para o MINC, agora com funcionamento plenamente estabelecido para 2024. Eu sei que vocês estão no processo justamente de preparação desse orçamento para o ano que vem, O que está previsto aí em termos de tamanho? O que vai ser o MINC depois que ele foi recriado e que ele está reestruturado novamente? Então, a gente conseguiu garantir todos os recursos das leis da cultura, são os 3,8 bi da Paulo Gustavo, 3 bilhões da Lei Aldir Blanc, esses outros 3 bilhões do ano que vem já estão também na LDO de 24, então a gente já tem uma garantia de política de continuidade do fomento. Nós tivemos 1,100 bilhões para a reestruturação interna do Ministério e das vinculadas. A nossa expectativa é, pelo menos, repetir nesse cenário de arcabouço que a gente tem trabalhado com o Ministério do Planejamento, há uma mudança agora do regime fiscal, do teto de gastos para o arcabouço, que também possibilita que ao longo do ano a gente possa ter abertura para créditos orçamentários, que era algo que era impensável no modelo anterior. Então, estamos trabalhando para ter uma grande execução esse ano, justamente para garantir a possibilidade de expansão no próximo ano. A gente tem cerca de 1 bilhão aí da Condecine, do Fundo Setorial do Audiovisual, para esse ano e para o próximo ano, que a gente também deve garantir ter uma expansão de
de investimentos no setor do audiovisual desse ano, que vai garantir uma continuidade das ações que nós estamos implementando esse ano, o que é muito importante na política cultural, que é frequência e continuidade do desenvolvimento de ações. Nós estamos trabalhando nesse sentido e com uma ampliação de investimento, que é outra dimensão importante, né? A partir do próximo ano tem a realização do PAC, então, por exemplo, o PAC das cidades históricas deve voltar ao conjunto de obras paradas do IPHAN, né, no PAC, pela falta de investimento. Nós estamos conquistando a capacidade de fazer esse investimento. Então, acho que o setor tem boas perspectivas no que tange o governo federal para o próximo ano, né, na garantia, sobretudo, das políticas de continuidade e desse novo ciclo de investimento que se inicia com o PAC. Falando agora um pouquinho sobre audiovisual, você já mencionou, né, os recursos da Condecine, que foram assegurados aí durante o período da transição, então previstos aí de continuidade para o próximo ano, mas a gente sabe que o setor audiovisual é complexo, é grande, né, ele está muito vinculado às diretrizes que deveriam estar sendo emanadas pelo Conselho Superior de Cinema, que ainda não está funcionando, pelo menos ainda não vi sinais de reativação do Conselho, né? Qual que é o planejamento de vocês para isso especificamente, tanto para a continuidade dos programas, quanto para a reativação das atividades do Conselho? Então, o Conselho Superior de Cinema, a SAV, já encaminhou o novo decreto de que nos próximos dias ou semanas já deva estar publicado o novo decreto instituindo um novo conselho, que vai ser um conselho muito mais adequado às demandas do próprio setor audiovisual, muito mais poroso para a relação com a sociedade civil, né, abrindo também espaço para as discussões contemporâneas, os desafios contemporâneos do cinema, naquilo que tem a ver com o streaming, com a produção, né, com as relações intra-governo, né, com mais agentes do governo participando dessa discussão ativa nesse ciclo de retomada do audiovisual. Então, essa é uma das agendas aí que foram bastante cuidadas e debatidas pela SAV, e que eu acho que a gente deve já ter essa entrega muito em breve. Né? E isso... A ideia é só ampliar a quantidade de representantes do Conselho, requalificar essa representatividade? Qual que é o planejamento? O que muda efetivamente nesse novo decreto? Tem uma ampliação e tem uma requalificação. Né? Nós dialogamos muito com todas as associações, né, do setor para garantir uma representação delas também nesse debate, sem perder, né, as associações que já estão no Conselho, mas a gente garantiu um equilíbrio maior que se perdeu nos últimos anos nessa construção do Conselho. Então, você pode esperar a vinda de um Conselho muito mais equilibrado para o próximo período, né, entre os diferentes agentes que constroem a cadeia do audiovisual. Acredito eu que o trabalho está bem feito, em que todos os elos dessa cadeia, né, de exibição, produção, difusão, vão estar contemplados, né, nesse conselho, o que é fundamental para que a gente consiga superar os desafios que o audiovisual brasileiro, né, tem nesse momento. Vai exigir muita capacidade de diálogo e um conselho bem preparado nesse momento para esses desafios, e dentro do governo também, né? O governo do presidente Lula acho que tem uma vocação para entender, né, o audiovisual como estratégico em distintas áreas do governo, né, educação, justiça, né, Embratur e outros que vão vir aí ou como membros permanentes ou membros convidados que devem fazer parte dessas discussões
para o fortalecimento do setor audiovisual. Mas a ideia é manter o governo com maioria no Conselho Superior do Audiovisual, o Conselho Superior do Cinema, porque já houve tempos em que havia um equilíbrio, né, uma composição paritária, mas nos últimos anos, né, o governo ficou como majoritário aqui dentro do Conselho. Então, a previsão é manter um equilíbrio ou o governo vai ser o dominante, vamos dizer assim? A gente está finalizando essa discussão com a Casa Civil nesse momento, né? A nossa vocação é uma vocação de participação social, de recuperação desse diálogo, mas acredito que o resultado da discussão vai nesse sentido, mas como a gente ainda está nessa finalização de debate lá com a Casa Civil, acho que leva aí alguns dias para a gente apresentar concretamente qual vai ser a composição e se vai haver algum tipo de maioria, mas imagino que deva ser uma composição equilibrada. E com relação à Ancine, a gente sabe que a Ancine é uma agência reguladora, portanto tem autonomia, independência, né, em relação ao seu funcionamento. Obviamente, ela tem que seguir essas diretrizes do Conselho Superior de Cinema, né, as políticas emanadas pelo Conselho e pelo Ministério. Qual que é a avaliação que você faz da atuação da Ancine a partir de agora, a partir da nova gestão do MINC? A gente sabe que vocês já indicaram um representante para a diretoria colegiada, né, o Paulo Cufrato, acho que ainda não foi sabatinado, ou está para ser sabatinado, mas, enfim, tem uma expectativa aí de recomposição dessa diretoria. Como é que vocês estão avaliando, nesse momento, o trabalho da agência reguladora e o que precisa ser ajustado aí nessa relação? Eu acho que a relação entre o MINC e a Ancine tem sido bastante salutar, né? É uma composição, né, de mandatos, muitas pessoas que estão ali são pessoas de carreira. Nós trouxemos um conjunto de diretrizes pelas quais o governo considera que se deva atuar no âmbito do fomento, do investimento, né, da garantia de que a gente tenha a descentralização desses recursos, né, que a gente tenha um acesso cada vez mais democratizado. Afinal de contas, a gente está falando de recursos públicos e está havendo escuta, né? Então, a gente não está havendo uma relação conflituosa, pelo contrário, é uma relação, né, de trabalho, né, que eventualmente tem pontos aí de debate que nós temos tido a oportunidade de sentar, dialogar, conversar e buscar construir essas soluções em base de dados, de evidências a respeito do desempenho, daquilo que são os editais da agência, por exemplo, dos resultados, eventuais falhas, distorções, e tem havido, né, um rebatimento para fazer essas correções ao longo do decurso do tempo. Então, acho que é uma relação saudável e ao longo, né, dos próximos anos também, o presidente Lula vai ter a possibilidade de, né, ir indicando também outras pessoas que vão compor a direção, mas, por enquanto, né, com a composição atual da direção, tem tido um diálogo bastante salutar. E eu acho que conforme o andamento do tempo for seguindo e a gente tiver um conjunto de resultados, sobretudo com a volta, né, do funcionamento, por exemplo, da Câmara Técnica, que voltou a dialogar com, que eu acho que traz elementos importantes para a qualificação da atuação da agência, já é uma novidade. Então, acho que a gente tem sinais bastante positivos. Perfeito. Alguma expectativa com relação a essa sabatina? Vocês estão articulando para que isso aconteça com brevidade? Como é que está o trabalho aí de articulação com o Congresso nesse sentido? Nós fizemos um diálogo já com o Senado, né? Há uma sinalização de que em breve a gente possa ter a sabatina, né, da indicação da Ancine. Então, acho que isso está bem encaminhado, assim, politicamente. Perfeito. Eu ia te perguntar com relação ao direcionamento da questão de cotas de tela, mas aí a gente já noticiou a apresentação do projeto do senador Randolph, que, por ser líder do governo, imagino que o projeto esteja alinhado com o governo, né? Então, imagino que vocês estejam apoiando aí o encaminhamento que o senador está dando, tanto para a cota de tela,
quanto para a questão da prorrogação das cotas da lei do SEAC. Sem dúvida, o senador Randolph foi um dos senadores que mais dialoga conosco, né? Nós temos trabalhado o tema da cota de tela desde o começo do governo, né? Tanto a cota de tela do cinema, que venceu em 2019 e absurdamente não foi retomada naquele momento, né? Quanto a cota de tela da TV paga, que vence agora no dia 12 de setembro. Então, a gente tem conversado bastante com o senador Randolph, né, conversado também na Câmara e no Senado, com a Comissão de Cultura, com a Comissão de Educação e Cultura, no Senado da Educação e Cultura, para que a gente consiga acelerar a votação desses projetos, e o projeto do senador Randolph é um projeto que dialoga com a posição do governo sobre a cota de tela. Foi construído com muito diálogo entre nós e que nós achamos que resolve também problemas históricos e que está em alinhamento com aquilo que a gente entende que é importante para o setor nesse momento. Não é ruim que esse projeto tenha, essa solução tenha surgido ainda sem uma discussão no Conselho Superior de Cinema com relação a essas medidas, porque, afinal de contas, são políticas importantes que estão sendo estabelecidas, né, por um projeto de lei que tem o apoio do governo, mas que não passaram por esse debate mais amplo que serviria, o qual o Conselho justamente serviria, né? Não é um problema isso está acontecendo de maneira descasada? Não acho que seja exatamente um problema, que são matérias consagradas do debate do audiovisual brasileiro, né, que passaram já por extensivo debate, no que tange a cota de tela do cinema e na cota de tela da TV paga. A gente tem novidades bastante pontuais aí, então acho que não é algo que, né, evidentemente que o debate com o Conselho sempre qualifica, né, então, mas a gente não está tratando aqui de uma grande inovação, a gente estaria tratando de uma grande perda desses instrumentos, e que a partir do momento que a gente não tem a renovação é muito difícil recuperar. Então eu acho que nesse momento nós precisamos agir com bastante celeridade e intensidade nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente está, como comentei antes, recuperando o Conselho, né, para que toda a agenda, né, de discussão do cinema volte a passar por ele. É uma grande, foi uma grande perda o que aconteceu nos últimos anos, que os instrumentos de participação social foram esvaziados, e nós vamos retomar. Especificamente no caso do SEAC, da TV por assinatura, a gente está tendo uma discussão sobre a regulamentação do streaming, sobre uma revisão dessa legislação de TV por assinatura. Afinal de contas, o mercado está em declínio já há quase 10 anos, perdendo base em ritmo acelerado, né? Talvez não sobreviva esses 20 anos da cota de tela que estão sendo previstos pelo senador Randolph, o mercado não sobreviva até lá. Como é que o governo tem visto essa discussão sobre a regulamentação do streaming? Como que ela se insere dentro dessas políticas que estão sendo estabelecidas agora? Como é que vocês estão conduzindo esse diálogo com o Congresso? Na verdade, a base do mercado de tela ela aumentou, né? A gente tem um aumento da base de assinantes, mesmo que a gente tenha novas tecnologias nesse momento. Mas concordo com você de que são tecnologias que possivelmente possam, né, ser substituídas ao longo do tempo, mas ainda é um instrumento bastante importante para o desenvolvimento da produção audiovisual brasileira, né? A existência da cota de tela na TV paga garantiu um aumento da participação da produção nacional de cerca de 1%, né, antes da existência dela, para quase 15% nesse momento. Então, isso é uma janela importantíssima que não pode ser perdida de uma hora para outra, né? Isso é soberania nacional, no sentido daquilo que a nossa produção está, né, sendo veiculada nesse instrumento, e isso é geração de emprego, renda, né? O governo tem falado de neoindustrialização, e o setor audiovisual está no centro dessa agenda, desse debate, e esse instrumento é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente precisa, e a gente tem trabalhado, está terminando aqui no âmbito do Ministério os trabalhos de um grupo de trabalho especificamente para a discussão da regulamentação do VOD, né, um grupo de trabalho que ouviu
todo o setor, né, desde os produtores até as plataformas, né, todos foram chamados para contribuir com esse debate. Nós consideramos que a regulamentação do VOD ela é fundamental para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro, né? Devemos apresentar uma posição muito em breve nesse debate, mas, ao mesmo tempo, esse debate tem avançado rapidamente no Congresso, né? Os projetos no Senado, tanto do senador Humberto quanto do senador Nelsinho Trade, relatado pelo senador Eduardo Gomes, nesse momento já tem um relatório posto na mesa, né? O mesmo acontece com o projeto do deputado Paulo Teixeira, que está sendo relatado agora pelo deputado André Figueiredo na Câmara. Então, isso exige da gente um posicionamento, e a gente quer levar ao Senado e à Câmara um conjunto de ideias que envolvam uma regulamentação que garantam né, o desenvolvimento do setor audiovisual, a proteção das obras brasileiras nesse momento, né, a sustentabilidade econômica das plataformas e um avanço do investimento na produção nacional. Eu acho que isso é uma demanda do setor, e conforme a gente deixa de regulamentar, a gente vai perdendo também espaço com outros países que têm feito regulamentações que têm sido instrumentos bastante importantes para o audiovisual, e a gente gera uma assimetria regulatória, porque a gente tem a TV paga regulamentada e não tem a regulamentação dessa nova janela do desenvolvimento audiovisual, que é o streaming. Há um entendimento por parte das plataformas e por parte do setor de que é necessário regulamentar. Eu acho que isso é um avanço muito importante. Isso tem a ver com o posicionamento também do governo, que tem anunciado desde o primeiro momento de que essa regulamentação é fundamental. Isso muda o ambiente de debate, e a partir desse entendimento de que é preciso regulamentar, a gente precisa ter concretamente aquilo que deve ser marco dessa regulamentação. Certamente a gente vai ter algumas divergências no caminho entre os diferentes agentes, mas a gente quer, através do governo, poder atuar em defesa do audiovisual brasileiro, que é a nossa tarefa, né, e garantir uma boa regulamentação. Você mencionou na tua fala sobre esse assunto os projetos do deputado Paulo Teixeira, do senador Humberto Costa, do senador Nelsinho Trade. Algum desses projetos dá para a gente dizer que é o projeto encampado pelo governo, ou vocês acreditam que com as contribuições desse grupo de trabalho, todos esses projetos podem ser ajustados para o que o governo entende que seria o melhor modelo, a melhor solução? Todos os projetos eles podem ser ajustados a partir do relatório, né? Por isso a gente acredita, né, que o senador Eduardo Gomes, que teve um papel importante quando houve a houve a aprovação da Lei Paulo Gustavo, né? Foi o relator no Senado, né? Então é alguém que tem uma sensibilidade para o setor, e imagino que vai ouvir as demandas do setor, e nós estamos dispostos a auxiliar também na construção desse relatório, né? Então, esse relatório ele pode ser reformado nessa direção, numa direção, né, de maior proteção para o audiovisual brasileiro. O relatório do deputado André Figueiredo também. Então, a gente tem boas possibilidades nas duas casas, né, a partir daquilo que os projetos que estão apresentados eles já têm de bom. Todos eles têm algumas virtudes, né, do nosso ponto de vista, né, alguns estão mais próximos do ponto de vista do que a gente acredita que deva ser a regulamentação, mas acho que trabalhando com os relatores, né, e com o setor atuando, né, ontem eu recebi aqui no Ministério as 10 maiores organizações dos produtores audiovisuais, né, dos independentes, e fizeram um trabalho maravilhoso no Congresso de diálogo com os relatores. Então, está havendo uma ação do governo, mas o setor também está bastante mobilizado, e isso acho que ajuda muito a qualificar o produto que vai sair do Congresso.
expectativa de prazos para isso, tanto com relação ao relatório, que, aliás, vocês postergaram, né, um pouquinho o prazo de contribuições, mas com relação à discussão no Congresso mesmo, assim, vai ser dada alguma prioridade para esse assunto, vai ser pedido urgência para esse assunto? Como é que vocês estão pensando em relação ao cronograma? Nós postergamos o prazo justamente porque a gente queria ouvir todo mundo. Então, para garantir a oportunidade de todos os que gostariam de falar com a comissão serem ouvidos pela comissão, a gente postergou o prazo. Acho que ele se encerrou ontem, as escutas se encerraram ontem, e foi dia 9, né, de agosto, não sei, para ficar aí a baliza bem clara, e acho que na semana que vem a gente já deve poder apresentar os resultados disso. Ao mesmo tempo, tem andamentos diferentes em cada uma das casas, né, e imaginamos que talvez em setembro a gente possa ter condição de votar, né, ou numa ou em outra casa, o tema da regulamentação do VOD. Agora, isso, obviamente, acontece, até porque é uma discussão já antiga, né? A regulamentação do VOD ou do streaming, chame aí como achar melhor, mas é uma discussão antiga que não vem de agora, desde 2015 que esse debate está colocado, começou a ser provocado pelo Ancine, passou pelo Conselho Superior de Cinema, enfim, tem várias variações. Mas como é que ele se casa com esse debate que o governo está tendo com relação à regulamentação das plataformas? Nesse momento está discutindo mais a questão da desinformação, que não tem muito a ver com o Ministério da Cultura, mas de alguma maneira acabou tendo, né, porque dentro desse projeto da desinformação entrou a questão dos direitos autorais para artistas e para a cadeia audiovisual como um todo. Agora essa discussão migrou para um outro projeto de lei. Como é que você está vendo o casamento dessas duas coisas? Não, eu acho que o governo tem chamado o Ministério para todas as discussões. Há um ambiente de discussão de políticas no ambiente digital, né, que se reúne semanalmente. O Ministério da Cultura faz parte desse grupo. Foi a partir daí, inclusive, que nós conseguimos ajustar a posição do tema do direito autoral no ambiente digital, que a gente tem expectativa de que isso possa vir à votação ainda nesse mês de agosto também na Câmara e partir para o Senado. É um instrumento também que é importante para a gente ganhar uma simetria regulatória, né? A gente tem essa regulamentação bem definida naquilo que são os radiodifusores e no ambiente digital a gente tem um ambiente, né, um local que ainda necessita de uma regulamentação para garantir a extensão do direito autoral e a proteção dos criadores brasileiros, né? Então, isso foi fruto de uma discussão feita dentro do governo, dentro desse ambiente de redes, e o governo tem tratado isso com prioridade. O mesmo eu posso te falar sobre o tema do VOD. Nós estamos discutindo aqui no Ministério da Cultura, nós somos o ministério responsável por coordenar essa discussão, mas nós temos levado ao centro do governo, que tem respondido e participado dessas discussões, tanto na articulação política quanto na Casa Civil, né, para que a gente possa construir e também ter o máximo de força, né, do governo nessa atuação, na defesa que a gente está fazendo. Nós entendemos que esses temas do audiovisual, né, tanto da camada regulatória dos direitos autorais, quanto do VOD, quanto da cota de tela, essas três dimensões são temas estratégicos e o governo também entendeu isso, tem acolhido essa demanda e tem atuado junto conosco. Falando agora rapidamente sobre algumas pautas, talvez sejam mais específicas da SAV, né? Não passem tanto pela articulação da Secretaria Executiva, mas talvez você possa ajudar a gente a entender o que vocês estão pensando em relação a políticas de exportação de conteúdo e serviços de produção, que eu acho que é um tema cada vez mais relevante, principalmente nesse contexto, né, do streaming e das plataformas globais. Como é que vocês estão atuando nessa frente? Então, a SAV tem mantido um grupo de trabalho e de diálogo com o setor para buscar uma regulamentação, não regulamentação, mas uma atuação mais certeira, né, do governo sobre o tema, né? Nós voltamos a ter uma participação ativa e uma presença brasileira
nos ambientes de mercado, de negócio do audiovisual, né, no exterior. Então, isso, nos últimos anos, a Apex, por exemplo, tinha passado a não atuar mais junto do audiovisual. Nós estamos reconstruindo o nosso acordo de cooperação técnica com a Apex, justamente para que a gente possa ter uma política, né, de atuação para a exportação das obras brasileiras, né, dos serviços de produção, né, antenadas com aquilo que a expertise da Apex tem para nos oferecer. Nós já fizemos um conjunto de reuniões com eles, e esse ACT está para ser retomado, né? Ele foi cancelado nesses últimos 4 anos de apagão, a gente deve retomar, e isso vai possibilitar que a gente reconstrua algumas políticas que foram importantes. A gente deve também buscar o MIDIC nos próximos dias, né? A gente já tem uma agenda com eles organizada para tratar especificamente, né, das missões de neoindustrialização, né, e uma delas tem justamente a ver com audiovisual, impacta nesses desafios de exportação dos serviços de produção brasileiros, né? Então, essa é a outra parte da agenda que tem passado um pouco aqui por nós, a Secretaria Executiva, e que a gente tem auxiliado a SAVE nesse momento, né? Então, a gente tem buscado contribuir com os esforços da SAVE para garantir a presença, né, da produção brasileira audiovisual no exterior. Perfeito. Márcio, para a gente fechar aqui, eu queria te perguntar com relação a planos de investimento na formação de mão de obra para o audiovisual. Se vocês têm alguma coisa específica pensada nesse sentido, a gente sabe que também é uma questão que preocupa aí o setor e estava sem política nenhuma, né, nos últimos anos. Sem dúvida. A gente está fazendo agora um investimento grande junto com os institutos federais, sobretudo para atuação, né, nas áreas técnicas, né, no conjunto de áreas técnicas, incluindo, inclusive, o audiovisual. Né, nós tivemos, nos anos, né, de presidência do presidente Lula, e a formação dos institutos federais, muitos deles criaram cursos de produção cultural, e que são um instrumento muito importante de iluminadores e todo aquilo que compõe aí a cadeia, né, de produção e desenvolvimento audiovisual. A gente sabe quanto, né, nós perdemos de trabalhadores e trabalhadoras dessa área durante a pandemia, que foram atuar em outras áreas e que não voltaram a atuar no setor do audiovisual, no setor da produção cultural. Então, a gente está preparando um programa, né, específico de formação junto à nossa diretoria dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que vai envolver o setor audiovisual, que a gente deve apresentar em breve. Ah, maravilha. Eu acho que esses eram os pontos mais importantes, Márcio. Acho que a gente tem muita coisa acontecendo agora, né? Está um processo aí de efervescência, principalmente no Congresso. Ontem, inclusive, teve uma novidade interessante aí, o movimento dos artistas com relação à questão de inteligência artificial, mas acho que são pautas que a gente vai abordar depois com calma e com tempo em outras entrevistas. Agora eu já estou no limite do nosso tempo aqui para essa conversa. Te agradeço imensamente esse bate-papo, e certamente a gente vai voltar a manter esse contato e trazer mais informações sobre o link para a comunidade que lê a Tela Viva, principalmente no mercado audiovisual. Obrigado pela tua participação. Eu te agradeço, Samuel, foi um prazer. Legal, Márcio.